Eu sempre fui muito próxima do meu irmão. Desde pequenos, compartilhávamos segredos, aventuras e, principalmente, cumplicidade. Éramos inseparáveis. Quando ele entrou na faculdade, algo mudou. Os telefonemas ficaram menos frequentes, as visitas em casa mais raras. Inicialmente, atribuí a carga de estudos, até que, numa tarde de domingo, recebi uma mensagem que explicava tudo. Estou namorando. Ela é incrível. 5 meses se passaram, e meu irmão manteve o relacionamento quase em segredo. Não havia fotos nas redes sociais, não conhecíamos a moça nem mesmo por imagens. Ele dizia que ambos haviam decidido esperar o momento certo para as apresentações formais. Aquilo me intrigava, confesso. Que tipo de relacionamento se esconde por tanto tempo? Que tipo de pessoa não tem curiosidade de conhecer a família do parceiro? O aniversário da minha mãe se aproximava, e como de costume, faríamos uma celebração em família. Lasanha, o prato favorito dela, vinho e uma tarde de conversas. Foi quando meu irmão me ligou, a voz repleta de expectativa. Vou levar minha namorada para conhecer todo mundo no aniversário da mãe. Algo na maneira como ele disse aquilo me causou um arrepio. Não era apenas empolgação na voz dele. Havia ali uma certeza quase ingênua, como se estivesse prestes a reunir seus 2 mundos perfeitos sem considerar que poderiam ser incompatíveis. Tem certeza? Logo no aniversário da mãe? Questionei pensando na possibilidade de algum constrangimento arruinar a celebração. Tenho. É o momento perfeito. Elas vão se adorar, tenho certeza. A convicção na voz dele me fez engolir qualquer outro questionamento. Afinal, quem era eu para duvidar? Ele estava feliz, radiante. E quem não deseja a felicidade de um irmão? O que eu não sabia é que aquele domingo transformaria nossa família para sempre. Que aquele almoço festivo se tornaria uma cena que nenhum de nós jamais esqueceria. E que eu seria testemunha do exato momento em que a felicidade do meu irmão desmoronaria diante dos meus olhos. Naquela manhã, levantei cedo para ajudar nos preparativos. Minha mãe, sempre perfeccionista, estava na cozinha desde as primeiras horas do dia. Como médica, ela levava aquela precisão para todos os aspectos da vida, inclusive para a lasanha que preparava com tanto carinho. Estou nervosa para conhecer essa moça, confessou minha mãe enquanto cortava os legumes com a mesma precisão com que realizava seus procedimentos médicos. Seu irmão fala dela como se fosse perfeita. Dei de ombros. Acho que logo descobriremos. Mal sabia eu como aquelas palavras seriam proféticas. Logo descobriríamos, sim, e de uma maneira que nenhum de nós poderia imaginar. A casa estava impecável, decorada com flores frescas e uma mesa posta que parecia saída de uma revista. Minha mãe, mesmo sendo uma médica renomada, dedicava-se com igual paixão à arte de receber. O aroma da lasanha já preenchia o ambiente quando o interfone tocou. Era ele. Com ela. Eles chegaram, anunciou meu pai, ajeitando a gravata como se estivesse prestes a receber uma autoridade. Observei minha mãe dando os últimos retoques na comida. Seu rosto tenso de expectativa. Como ginecologista respeitada na cidade, estava acostumada a controlar situações, a manter a calma em momentos de pressão. Mas naquele dia, percebi seu nervosismo na maneira como ajeitava obsessivamente os talheres já perfeitamente alinhados. Como estou? Perguntou, passando as mãos pelo avental. Incrível, como sempre, respondi com sinceridade. Relaxe, mãe. É só uma namorada. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar. Uma apreensão que na época não compreendi, mas que hoje faz todo sentido. Vou recebê-los, ofereci, caminhando até a porta. Abria com um sorriso largo, pronta para finalmente conhecer a pessoa que havia conquistado meu irmão. Ele entrou primeiro, os olhos brilhando de uma maneira que há muito não via. Atrás dele, uma moça de estatura mediana, cabelos ondulados e um sorriso nitidamente nervoso. Esta é minha irmã, meu irmão apresentou, enquanto nos abraçávamos. A moça estendeu a mão, educada. Muito prazer. Seu irmão fala muito de você. Retribuí o cumprimento, analisando-a discretamente. Havia algo familiar nela.
algo que não conseguia identificar naquele momento. Uma sensação de déjà vu me percorreu, mas rapidamente a afastei. Venham, todos estão ansiosos para conhecê-la, disse, guiando-os para a sala onde o restante da família a aguardava. As apresentações continuaram. Meu pai, primos, alguns amigos próximos, todos curiosos para conhecer a misteriosa namorada que havia permanecido oculta por tanto tempo. Ela parecia confortável, respondia às perguntas com desenvoltura, sorria nos momentos certos. Uma atriz competente, pensei depois. Muito competente. Notei que meu irmão olhava constantemente para a cozinha, ansioso. Cadê a mãe? Perguntou finalmente. Finalizando a lasanha. Você sabe como ela é perfeccionista. Ele sorriu, orgulhoso. Mal posso esperar para vocês se conhecerem. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. A ironia daquela frase me atinge ainda hoje com força brutal. A certeza dele, a ingenuidade, a completa falta de preparação para o que estava prestes a acontecer. Vou chamar a mãe, anunciei, caminhando em direção à cozinha. Mas antes que pudesse alcançá-la, vi minha mãe surgir na porta, carregando orgulhosamente sua obra-prima culinária. A lasanha perfeita em suas mãos, o sorriso hospitaleiro no rosto. Por um momento, tudo parecia em harmonia. Foi então que seus olhos encontraram os da namorada do meu irmão. O tempo pareceu congelar. O barulho da travessa de lasanha atingindo o chão ecoou pela sala como um tiro. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Todos congelamos, olhando alternadamente para minha mãe, que havia perdido completamente a cor, e para a namorada do meu irmão, que parecia ter visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? A voz de minha mãe cortou o silêncio, tremendo de uma maneira que nunca havia testemunhado antes. Meu irmão, confuso, olhou de uma para outra. Mãe, esta é minha namorada. A garota de quem tanto falei. Eu sei exatamente quem ela é, respondeu minha mãe, sem desviar os olhos da moça, que agora parecia diminuir diante de nossos olhos. Percebi então o que havia me incomodado desde o primeiro instante. A familiaridade. Eu a conhecia de algum lugar. Das poucas vezes que acompanhei minha mãe ao consultório, quando era mais jovem. Ela era paciente da minha mãe. Vocês se conhecem? Meu irmão perguntou, ainda tentando processar a situação. Minha mãe avançou um passo, ignorando completamente a lasanha estilhaçada a seus pés. O que essa menina está fazendo aqui? Ela que é sua namorada. A moça, que segundos antes sorria e conversava animadamente, agora estava paralisada. Seus olhos, arregalados de pavor, procuravam freneticamente uma saída. O que está acontecendo? Meu pai finalmente interveio, completamente perdido. Foi quando minha mãe soltou a bomba. Essa é sua namorada? Essa moça que eu atendo no consultório? O rosto do meu irmão começou a mudar, a confusão dando lugar à compreensão gradual. Você é paciente da minha mãe? Por que nunca me disse? A moça abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vi lágrimas começarem a se formar nos cantos de seus olhos. Responda! Exigiu minha mãe, de uma maneira que jamais havia testemunhado antes. A médica calma e profissional havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mãe feroz, protetora. Eu não sabia. A moça finalmente conseguiu articular. Eu juro que não sabia que ela era sua mãe. Você nunca mostrou fotos, nunca mencionou que ela era médica, muito menos ginecologista. Mas havia algo no tom de voz dela, uma hesitação que todos percebemos. Uma mentira mal construída. Claro que sabia! Minha mãe retrucou, tremendo de raiva. Meu sobrenome está na porta do consultório, na receita que prescrevo. Como não fez a conexão? Como não perguntou? A sala, antes acolhedora, agora parecia pequena demais para conter a tensão que crescia. Os convidados se entreolhavam, desconfortáveis, sem saber se deveriam ficar ou discretamente se retirar. Meu irmão, sempre tão confiante, parecia um menino perdido. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Por favor. Foi quando minha mãe respirou fundo,
olhou diretamente para ele e disse as palavras que mudariam tudo. Palavras que, eu sabia instintivamente, não poderiam ser retiradas depois de pronunciadas. Palavras que rachariam nossa família ao meio, como a travessa de lasanha agora estilhaçada no chão. E enquanto ela falava, vi o mundo do meu irmão desmoronar, pedaço por pedaço, diante dos meus olhos. Essa moça, minha mãe começou, apontando com um dedo trêmulo, é minha paciente há anos. E durante todas as consultas, ela me contou, em detalhes que eu preferia não saber, sobre sua vida sexual extremamente ativa. Cada palavra saía como uma pedra de sua boca. Pesada, contundente, irreversível. Ela me contou sobre os múltiplos parceiros que mantém simultaneamente. Homens, mulheres, uma vida que claramente não inclui fidelidade a ninguém, muito menos ao meu filho. O rosto do meu irmão transformou-se numa máscara de dor e incredulidade. Vi sua mão buscar instintivamente o encosto do sofá para se apoiar. A namorada, agora exposta diante de todos nós, tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Isso significa, meu filho, continuou minha mãe, incapaz de conter a raiva, que enquanto você acreditava estar num relacionamento exclusivo, ela estava com inúmeras outras pessoas. Tratei-a diversas vezes por infecções que são resultado direto desse comportamento. O peso daquela revelação caiu sobre todos nós como uma avalanche. Meu pai, sempre tão centrado, deixou escapar um suspiro audível. Primos e amigos olhavam para qualquer direção menos para os 3 protagonistas daquele drama familiar. É verdade? Meu irmão finalmente conseguiu perguntar, virando-se para a namorada, uma súplica silenciosa em seus olhos para que ela negasse tudo. O silêncio dela foi ensurdecedor. Por um momento interminável, ninguém respirou. O tempo pareceu suspenso, como se o universo aguardasse aquela resposta tanto quanto nós. Então, quase inaudível, ela assentiu. Sua mãe tem razão. 3 palavras, simples, diretas, devastadoras. 3 palavras que confirmavam tudo. Vi meu irmão fechar os olhos como se tivesse levado um golpe físico. Quando os reabriu, havia algo diferente neles. Algo havia se quebrado. Por quê? Ele perguntou, a voz embargada. Por que manter um relacionamento comigo se você não tinha intenção de ser fiel? Ela tentou se aproximar, mas ele recuou como se o toque dela pudesse queimá-lo. Eu realmente gosto de você. Ela tentou explicar, mas as palavras soavam vazias diante da magnitude da traição revelada. Gosta tanto que me traiu com incontáveis pessoas? Ele rebateu, a dor dando lugar à raiva. Foi quando minha mãe, ainda tremendo, mas agora mais controlada, interveio novamente. Quero você fora da minha casa. Agora! Não havia espaço para debate ou explicações adicionais. A sentença havia sido dada. A moça olhou uma última vez para meu irmão, talvez esperando algum gesto de defesa que não veio, e caminhou em direção à porta. Antes de sair, porém, ela se virou. Com um olhar que misturava vergonha e desafio, disse: Sinto muito. Mas talvez devesse ter contado tudo isso ao seu filho em particular, não na frente de toda a família. Com isso, ela se foi, deixando para trás o caos e a destruição. A porta fechou-se silenciosamente, em contraste gritante com a tempestade emocional que havia desencadeado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de meu irmão caminhando até o quarto e fechando a porta. Um som que ecoaria em minha memória por muito tempo, o som de um coração se fechando. As horas seguintes foram um borrão de atividades mecânicas. Limpamos a lasanha do chão, dispensamos os convidados com explicações vagas. Tentamos manter uma aparência de normalidade enquanto nosso mundo familiar implodiu. Meu pai, sempre o pilar de sustentação emocional, enfrentava a situação com um silêncio estoico que me partia o coração. Minha mãe alternava entre acessos de raiva e momentos de profunda culpa. Eu deveria ter percebido antes, repetia, enquanto esfregava compulsivamente a mancha de molho no piso já limpo. Deveria ter feito a conexão quando ele começou a falar dessa namorada. Como poderia saber?
argumentei, tentando aliviar seu peso. Ela nunca mencionou o nome dele. Você respeita o sigilo de suas pacientes. Mas devia ter desconfiado. Os sinais estavam lá. A idade, a faculdade. Devia ter perguntado mais. Não havia consolo possível. A médica que sempre soube separar vida profissional da pessoal, agora se via num dilema ético e emocional sem precedentes. Meu irmão permaneceu trancado no quarto pelo resto do dia. As batidas na porta, os chamados suaves, as ofertas de comida, tudo foi recebido com silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Foi apenas na manhã seguinte, quando o encontrei na cozinha, olhando fixamente para uma xícara de café intocada, que percebi a extensão do dano. "Como você está?" perguntei, sabendo que era uma pergunta tola, mas incapaz de encontrar palavras melhores. "Não sei quem estou mais magoado." Ele respondeu finalmente, a voz rouca de quem passou a noite sem dormir. Com ela, por ter me traído repetidamente, ou com a mãe por ter exposto tudo daquela maneira. Sentei-me ao seu lado, respeitando aquele espaço de dor. Mãe estava em choque. Acho que qualquer pessoa teria reagido assim diante de uma revelação tão inesperada. Ela poderia ter me chamado em particular. Poderia ter conversado comigo sozinha. Não precisava humilhar-me na frente de toda a família. Havia verdade em suas palavras. Mesmo no auge da surpresa, minha mãe poderia ter encontrado uma maneira menos devastadora de revelar a verdade. "E agora?" perguntei, temendo a resposta. "Agora não sei se consigo olhar para qualquer um de vocês sem lembrar daquele momento. Sem imaginar vocês pensando em mim como o idiota que foi traído e não percebeu." "Ninguém pensa isso", assegurei, mesmo sabendo que palavras eram insuficientes diante da magnitude da ferida. Ele sorriu sem humor. "Vou voltar para o meu apartamento hoje. Preciso de espaço." Naquele momento, entendi que não era apenas um relacionamento que havia terminado no dia anterior. Uma confiança fundamental havia sido quebrada. A confiança na família como porto seguro, como lugar onde vulnerabilidades são protegidas, não expostas. Enquanto o observava arrumar suas coisas, movendo-se pelo quarto de infância com a distância de um estranho, percebi que nossa família jamais seria a mesma. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas permanentes. E aquela revelação bombástica havia deixado cicatrizes em todos nós. Principalmente, percebi com dor no relacionamento entre meu irmão e nossa mãe. Duas pessoas que sempre foram próximas, unidas por um amor incondicional. Agora separadas por um abismo de mágoa e traição. "Diga à mãe que ligarei quando estiver pronto", ele disse ao partir. As palavras carregando um peso que transcendia seu significado literal. "Quando estiver pronto. Se estiver pronto." A porta fechou-se atrás dele, e o silêncio que se seguiu tinha um caráter definitivo que me gelou até os ossos. As semanas seguintes instalaram em nossa casa um silêncio peculiar. Era como se todos evitássemos certos assuntos, certos cômodos, certas memórias. Minha mãe mergulhou no trabalho como nunca antes, saindo cedo e voltando tarde, exausta demais para conversas substanciais. Quando perguntávamos sobre seu dia, suas respostas eram técnicas, clínicas, desprovidas da paixão que sempre demonstrou pela medicina. "Trocou de pacientes?" perguntei certa noite quando finalmente consegui um momento a sós com ela. Ela assentiu, sem levantar os olhos dos prontuários que revisava. Encaminhei algumas para colegas. Inclusive ela. Não precisava especificar quem era ela. Aquele pronome havia se tornado um espectro em nossa casa, uma presença invisível, mas palpável. "Falou com seu irmão?" ela perguntou após um longo silêncio, tentando soar casual, mas detectei o tremor sutil em sua voz. "Mandei mensagens." Ele responde. "Mas é como falar com um estranho. Respostas curtas, práticas." Ela assentiu, como se já esperasse por isso. "Ele tem todo o direito de estar magoado comigo. Ele vai superar, mãe. Só precisa de tempo." Mas enquanto pronunciava aquelas palavras de consolo, uma dúvida se instalava em mim.
Será mesmo? Algumas traições são grandes demais para serem superadas. Algumas feridas profundas demais para cicatrizar completamente. Num domingo, exatamente um mês após o incidente, decidi visitar meu irmão sem aviso prévio. Encontrei-o em seu apartamento, cercado de livros e anotações, estudando com uma intensidade quase febril. Pensei em trazer o almoço, disse, erguendo as sacolas de comida que havia trazido. Como nos velhos tempos. Ele hesitou por um momento e pensei que recusaria. Mas então deu um passo para o lado, permitindo minha entrada. O apartamento estava impecavelmente limpo, quase estéril. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal à vista. Como se ele estivesse tentando apagar qualquer vestígio de quem era antes. Comemos em silêncio por alguns minutos, até que finalmente encontrei coragem para abordar o elefante na sala. Mãe pergunta por você todos os dias. Ele continuou comendo, sem levantar os olhos do prato. Como ela está? Trabalhando demais, falando de menos, sentindo sua falta. Um músculo se contraiu em seu maxilar. Ela fez o que achou certo. Protegeu-me de continuar sendo enganado. Mas o fez da pior maneira possível. Ele finalmente me olhou e vi a dor ainda fresca em seus olhos. Sabe o que é mais difícil? Não é a traição dela. É saber que cada vez que encontrar vocês, todos se lembrarão daquele momento, da minha humilhação pública. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Ninguém te julga. Todos nós já fomos enganados de alguma forma. Não assim, ele rebateu. Não com a própria mãe contando detalhes íntimos que nem eu conhecia, na frente de toda a família. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e sentimentos ainda crus. E ela? Perguntei finalmente. Tentou falar com você? Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Várias mensagens. Ignorei todas. O que há para dizer? Desculpe por traí-lo repetidamente? Desculpe por arruinar sua relação com sua mãe? Talvez não haja o que dizer, concordei. Mas vocês dois precisam encontrar um caminho para seguir em frente. Separadamente, claro. Ele assentiu distraidamente, mas percebi que sua mente estava longe. Em um lugar onde as respostas não eram simples, onde a dor não tinha cura imediata. Antes de partir, abracei-o mais forte e por mais tempo do que o normal. Ele retribuiu com uma intensidade que falava de sua solidão, de sua necessidade desesperada de conexão humana não contaminada por traição ou julgamento. Vou estar aqui, prometi. Quando estiver pronto para falar, para gritar, para chorar, estarei aqui. Ele assentiu contra meu ombro e senti a umidade de lágrimas silenciosas. Um pequeno passo em direção à cura, pensei. Um minúsculo passo num caminho muito longo. Enquanto dirigia para casa, refleti sobre como um único momento pode mudar tantas vidas. Como verdades reveladas no momento errado podem causar estragos irreparáveis. E como, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que têm maior poder de nos ferir profundamente. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Não é bem verdade. O tempo não cura, apenas nos ensina a viver com as cicatrizes. 3 meses se passaram desde o fatídico almoço, e nossa família ainda caminhava sobre cascas de ovos, cuidadosos com palavras, gestos, memórias. Foi numa quinta-feira comum que recebi uma mensagem do meu irmão que mudou tudo. Vou jantar com a mãe hoje. Gostaria que você viesse também. Meu coração acelerou. Era o primeiro passo concreto em direção a algum tipo de reconciliação familiar. Respondi imediatamente que sim, tentando conter a esperança que brotava em meu peito. Liguei para minha mãe, que já sabia do convite. Ele ligou mais cedo, ela explicou, a voz tremendo ligeiramente. Disse que precisamos conversar, os 3. Como você está? Um suspiro profundo do outro lado da linha. Nervosa, culpada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. Vai dar tudo certo, assegurei, desejando profundamente que fosse verdade. Decidimos jantar em território neutro, um pequeno restaurante italiano que frequentávamos na infância. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa discreta ao fundo, longe de ouvidos curiosos.
Minha mãe chegou em seguida, elegante como sempre, mas com olheiras que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente. Ele vai vir mesmo? Ela perguntou, verificando o relógio nervosamente. Antes que pudesse responder, vi meu irmão entrando no restaurante. Mais magro, cabelo mais comprido, mas com uma postura que indicava determinação. Não a arrogância juvenil de antes, mas uma firmeza nascida da dor e da reflexão. Ele cumprimentou-me com um abraço, e após um momento de hesitação, abraçou nossa mãe também. Foi um abraço rápido, ainda carregado de tensão, mas um abraço, ainda assim. Um começo. Sentamo-nos em silêncio, examinando cardápios que já conhecíamos de cor, mais para ter algo em que ocupar as mãos do que por necessidade. Finalmente, após fazermos os pedidos, meu irmão respirou fundo e começou. Obrigado por virem. Precisava deste momento, dos três juntos. Minha mãe assentiu, os olhos fixos nele, como se temesse que ele pudesse desaparecer se desviasse o olhar. Estes meses, ele continuou, foram os mais difíceis da minha vida. Não apenas pela traição, mas por como tudo veio à tona. Por muito tempo fiquei furioso com você, mãe, por expor algo tão íntimo na frente de todos. Ela abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão gentilmente. Por favor, deixe-me terminar. Foi difícil, mas com o tempo comecei a entender sua reação. O choque, a raiva, o instinto de me proteger. Não foi a maneira ideal, mas sei que veio de um lugar de amor. Vi lágrimas se formarem nos olhos de minha mãe. Ela as enxugou discretamente com o guardanapo. E percebi, ele continuou, que guardar esse ressentimento só estava me destruindo. Não a ela, que provavelmente já seguiu em frente. Não a vocês, apenas a mim. Estendi a mão sobre a mesa, tocando levemente seu braço. Ele sorriu brevemente antes de continuar. Então, estou aqui para dizer que estou pronto para reconstruir. Nossa família, minha confiança, minha vida. Não será fácil, e talvez nunca voltemos ao que éramos antes, mas quero tentar. Minha mãe finalmente falou, a voz embargada. Sinto muito por como tudo aconteceu. Como médica, violei um princípio fundamental ao expor informações confidenciais. Como mãe, agi por impulso, sem pensar nas consequências para você. Você fez o que achou certo naquele momento, ele respondeu. E apesar da forma como aconteceu, você me livrou de um relacionamento baseado em mentiras. Por isso, sou grato. As palavras pairaram entre nós, pesadas de significado. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era compreensão. Era o primeiro tijolo na reconstrução de algo que havia sido despedaçado. O jantar prosseguiu, inicialmente desconfortável, mas gradualmente mais relaxado. Falamos sobre trabalho, estudos, assuntos periféricos. Evitamos mencionar ela, mas sua presença fantasmagórica estava lá, nas pausas, nos silêncios, nos olhares. Ao final da noite, meu irmão nos surpreendeu com um anúncio. Vou me transferir para outra universidade no próximo semestre. Preciso de um novo começo. Embora a notícia trouxesse uma pontada de tristeza, ele estaria mais distante fisicamente. Entendi a necessidade. Algumas feridas precisam de espaço para cicatrizar corretamente. Nos despedimos no estacionamento, abraços mais longos, mais sinceros. Não tínhamos resolvido tudo, longe disso. Mas havíamos aberto a porta para a possibilidade de cura. Enquanto caminhava para meu carro, ouvi minha mãe chamar meu irmão. Virei-me discretamente e os vi conversando afastados, suas silhuetas recortadas contra a luz do restaurante. Vi quando ela estendeu a mão e tocou seu rosto, um gesto de carinho maternal que ele permitiu. Vi quando ele assentiu, respondendo a algo que ela disse. Pequenos passos. Momentos preciosos de reconexão. Naquela noite dormi melhor do que em meses, com a certeza de que, mesmo quebrada, nossa família encontraria um novo equilíbrio. Diferente, imperfeito, mas nosso. 6 meses se passaram desde o jantar de reconciliação. O outono pintava a cidade com tons de âmbar e vermelho,
e eu observava as folhas caindo pela janela do consultório da minha mãe, onde a esperava terminar seu último atendimento do dia. Estávamos planejando uma pequena reunião familiar naquele fim de semana, a primeira desde o incidente. Pronta? Minha mãe perguntou, aparecendo na porta com um sorriso cansado, mas genuíno. Havia uma leveza nela que não via há muito tempo. Quase não reconheci você sorrindo, provoquei, levantando-me. Tenho bons motivos, ela respondeu, guardando alguns documentos em sua pasta. Seu irmão confirmou que vem para o jantar. Disse que tem novidades. Saímos juntas para o estacionamento, o vento frio do final de tarde bagunçando nossos cabelos. Minha mãe havia mudado desde aquele dia. A experiência a tornara mais cautelosa profissionalmente, mais consciente da linha tênue entre sua vida pessoal e a médica. Mas também a tornara mais aberta emocionalmente, menos rígida. Acha que ele está namorando de novo? Perguntei enquanto entrava no carro. Ela deu de ombros. Se estiver, espero que seja alguém que nunca tenha pisado no meu consultório. Rimos juntas, um riso genuíno que antes seria impossível. A dor transformada em piada, talvez o sinal mais claro de cura. O sábado chegou rapidamente. Preparamos uma refeição simples. Nada de lasanha, por motivos óbvios. A casa estava arrumada, mas sem a perfeição obsessiva de antes. Aprendemos que algumas imperfeições são aceitáveis, até necessárias. Quando a campainha tocou, senti o nervosismo coletivo. Meu pai ajeitou a gravata. Alguns hábitos nunca mudam. E minha mãe respirou fundo antes de abrir a porta. Meu irmão estava diferente. O cabelo mais curto, ombros mais largos, uma confiança renovada em seu olhar. Mas o que mais me surpreendeu foi seu sorriso. Aberto, genuíno, sem vestígios da amargura que o acompanhara por tanto tempo. Os abraços foram naturais, sem o constrangimento dos meses anteriores. Sentamos à mesa, e por um momento, parecíamos quase a família de antes. Quase, porque éramos fundamentalmente diferentes agora. Moldados pela experiência, mais cautelosos, mas também mais autênticos. Então, meu pai quebrou o silêncio após brindarmos. Quais são as novidades que veio compartilhar? Meu irmão pousou o copo, um brilho determinado em seus olhos. Fui aceito no programa de intercâmbio. Vou passar 1 ano estudando na Austrália. A notícia caiu como uma bomba silenciosa. Alegria pela oportunidade, tristeza pela distância iminente. É uma chance incrível, ele continuou, olhando diretamente para nossa mãe. Preciso dessa distância. Não para fugir, mas para crescer. Ela assentiu, os olhos marejados. Entendo. E estou orgulhosa de você. E tem mais. Ele acrescentou, um leve rubor surgindo em suas bochechas. Conheci alguém. Estamos nos conhecendo devagar, com calma. Desta vez, fiz questão de conhecer a família dela logo no início. Todos rimos, a tensão dissipando-se visivelmente. Ela é médica? Minha mãe perguntou, arqueando uma sobrancelha. Professora de literatura. Ele respondeu sorrindo. Nada a ver com consultórios médicos, prometo. O jantar prosseguiu leve, as conversas fluindo naturalmente. Em determinado momento, percebi como havíamos mudado. O trauma nos transformou, mas não nos quebrou completamente. Como um vaso restaurado com ouro nas rachaduras, mais forte nas áreas antes fragilizadas, mais valioso por ter sido reconstruído. Mais tarde, enquanto ajudava a lavar a louça, meu irmão se aproximou. Obrigado, disse baixinho. Pelo quê? Por ser a ponte, por não desistir de nós como família. Sei que não foi fácil. Enxuguei as mãos e o abracei forte. Somos imperfeitos, todos nós, mas ainda somos família. Na manhã seguinte, antes de partir, meu irmão pediu para visitar o consultório da minha mãe. Um gesto simbólico de reconciliação com aquele espaço que havia sido o epicentro de tanto caos. Caminhamos juntos pelos corredores silenciosos de domingo. Ele parou diante da porta onde o nome de nossa mãe estava gravado em letras douradas. Sabe o que aprendi com tudo isso? Ele perguntou, passando os dedos pelo nome na porta. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a ilusão.
que conhecer a realidade, mesmo que nos despedace temporariamente, nos permite reconstruir algo genuíno. Assenti, refletindo sobre suas palavras. Aquele dia, ele continuou, foi o pior e o melhor da minha vida. Perdi uma namorada que, honestamente, nunca tive de verdade. Mas ganhei clareza. Ganhei a chance de reconstruir minha vida sobre bases honestas. E nossa família? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. Nossa família é mais real agora. Menos perfeita, menos idealizada, mas mais autêntica, mais forte. Voltamos para casa em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Ao nos aproximarmos, vimos nossa mãe na varanda, esperando. O sol de outono criava um halo dourado ao seu redor, como uma pintura renascentista. Meu irmão apertou minha mão levemente antes de soltá-la. É engraçado, disse, como tudo começou com aquela frase. Eu vou conhecer minha sogra. Quem diria que seria o início de tanta transformação? Observei-o caminhar em direção à nossa mãe, os dois conversando baixinho enquanto entravam em casa. Algumas histórias não terminam com finais felizes perfeitos, pensei. Terminam com pessoas imperfeitas aprendendo a reconstruir a partir dos escombros. Terminam com feridas que cicatrizam, mas deixam marcas que nos lembram constantemente de nossa vulnerabilidade e força. E talvez esse seja o verdadeiro recomeço. Não apagar o passado, mas integrá-lo à nossa história, transformando dor em sabedoria, caos em propósito, quedas em ascensões. Respirei fundo o ar outonal e entrei em casa, fechando suavemente a porta atrás de mim. Nossa história familiar continuaria, com novos capítulos, novos desafios, novas oportunidades de crescimento. Mais autêntica, mais forte, mais real.